Essa é a primeira aula do curso IA Generativa na Prática. Revolucione o seu dia a dia com a inteligência artificial. Nesse curso a gente vai falar sobre IA generativa, como utilizar em várias áreas, para texto, vídeo, áudio e para a gente aplicar nos negócios. Então dá para fazer análise de dados muito boas, dá para criar conteúdo, organizar ideias, organizar processos e várias outras coisas que a gente vai ver aqui. E antes de tudo, para que é importante estudar sobre IA generativa? Vamos começar com algumas matérias. Um estudo da IBM revelou que 40% dos trabalhadores vão ter que retreinar suas habilidades, vão ter que ter novas habilidades nos próximos 3 anos. E esse estudo é do ano passado, então já está contando. Claro que é um estudo, né? Então tem vários outros estudos, tem alguns estudos um pouco mais conservadores, outros um pouco mais apocalípticos, mas de fato é uma mudança social mesmo nos trabalhos. Tem outro estudo da McKinsey Economy que chegou à conclusão que a IA generativa vai adicionar à economia mundial mais de 4,4 trilhões de valor de mercado, que é um valor muito grande, maior do que o PIB de muitos países. Teve um estudo na Universidade de Montana, nos Estados Unidos, que fizeram um estudo de criatividade, e a pessoa que estava utilizando o GPT-4, um modelo anterior até do que a gente está usando agora, ele chegou aos top 1% mais criativos. E era um teste cego, ou seja, os avaliadores não sabiam quem estava usando o GPT ou não, e aí tinham várias questões de criatividade, processos de soluções criativas para resolver problemas, e o cara conseguiu 1% mais criativo, ou seja, dá para utilizar ela para resolver problemas reais de uma forma criativa, muito boa. Nesse gráfico vemos uma projeção dos investimentos da IA generativa. Estamos em 2024, estamos circulando aqui. A gente pode ver que de 2022 para 2024 a gente teve mais do que, quase triplicou, ou até mais do que triplicou o valor de investimentos. E a ideia é que esse valor vai dobrar, pelo menos dobrar até 2026 e depois de novo até 2028. Então em 4 anos o investimento está em pelo menos tendência de dobrar mais do que 2 vezes nesse prazo. É muita coisa. De fato, o que é IA generativa? Então vamos desmistificar algumas coisas. Inteligência artificial é uma área da ciência da computação que já vem sendo estudada há 70 anos lá, desde os anos 40, 50, já vai estudando essa área. Só que ela tinha alguns focos específicos, então tinha as IAs, principalmente as descritivas e as preditivas, que eram modelos muito sofisticados e treinados para fazer algumas coisas específicas. E a gente vê esses modelos diariamente, no Waze, no Netflix, os algoritmos do TikTok, Instagram, na previsão do tempo, entre várias outras questões, essas IAs estão específicas. O problema é que elas são muito difíceis de ser acessadas. É difícil programar esses modelos, é difícil usar esses modelos, então eram bem limitados. A IA generativa também vem sendo estudada há algumas décadas, porém só a partir de 2017 que ela teve uma grande evolução. Teve um estudo, Attention is All You Need, é um artigo que saiu dentro da Google, que criou a tecnologia Transformer. Essa tecnologia é animal. Esse artigo mostrou essa tecnologia que era capaz de juntar um monte de dados, correlacionar eles e entregar uma mistura disso para o usuário de acordo com um comando do usuário. Para fazer uma analogia, só para entender a ideia da IA generativa, a IA tradicional que a gente conhece até o momento, para prever tempo, ele tem que criar um modelo para pegar esses dados do tempo, depois manipular esses dados e entregar uma previsão se vai chover, se não vai, mas ele só faz isso. Mas a IA generativa ela consegue misturar os dados. Por exemplo, se você pegar um robô e ensinar ele a cozinhar comida italiana, ele pega o mesmo robô e ensina ele a cozinhar comida japonesa. A IA tradicional, ela poderia continuar cozinhando com italiana ou japonesa. No caso da IA generativa, agora ela vai ser capaz de misturar as duas coisas. Então tu pode pedir, por exemplo, um sushi de frango, um sushi de macarrão, e ele vai tentar cozinhar isso. Outro exemplo, você pode pedir para ela desenhar cachorros e você pode pedir para desenhar surfistas, surf, né, pessoas surfando. E depois você pode misturar isso e pedir para fazer imagem de cachorro surfando. Ele mistura. Algumas vezes vai ficar bom, algumas vezes vai ficar ruim, então tem que entender muito que o que a gente pede vai ser misturado com o banco de dados que foi treinado e vai dar um resultado. Então a gente é super responsável pela qualidade da IA generativa. Outra coisa possível é fazer misturar vozes, por exemplo, pegar a voz do Silvio Santos e botar ele para cantar músicas populares. No momento, as IAs generativas estão sendo apresentadas como LLMs, principalmente, que são os modelos de linguagem gigantes. Existem outros tipos de modelos menores e fazem outras coisas, mas a gente vai focar, por enquanto, no básico das LLMs. Esses modelos de linguagem são treinados com um grande volume de dados, muitos volumes de dados. Muitos livros, enciclopédias, Twitter, internet, fóruns da internet e várias outras formas que a gente usa a internet mesmo, YouTube. E aí ele aprende a se comunicar com a gente. Então primeiro ele foi treinado em inglês, depois foi aprendendo outras línguas. Inclusive ele aprendeu várias outras línguas muito rápido e no primeiro momento os cientistas não sabiam por quê, como ele tinha conseguido aprender as outras línguas sem ser previamente ensinado.
E eu vou dar um exemplo rápido, a gente vai voltar aqui depois, mas eu vou dar um exemplo rápido sobre essa mistura de informações. Se eu pedir pro ChatGPT uma receita de sushi de macarrão, será que ele faz? Faça uma receita de sushi de macarrão. Olha só, ele tá fazendo. Aqui está uma receita criativa de sushi de macarrão. Está descrevendo todos os ingredientes, tempero também, recheio, tempero, e em seguida as instruções de como cozinhar o macarrão. E é interessante que ele faz várias relações, por exemplo, vinagre de arroz, salmão fresco. Então ele mistura os dois mundos, tanto da culinária japonesa quanto da italiana, para fazer isso aí. Toda forma de preparo, montagem, enrolar. E aqui é um bom exemplo, porque se eu fizer essa receita, pode ficar bom ou pode ficar muito ruim. E isso é com tudo que a gente faz no ChatGPT. Dependendo do que eu peço, como eu peço e o que eu peço, vai ter um resultado melhor ou pior. Pode ser muito útil ou pode ser totalmente inútil. Pode até, inclusive, causar danos a algumas pessoas se eu seguir algumas receitas aqui sem eu poder verificar as fontes. É sempre necessário que você verifique as fontes e use com cautela, porque a responsabilidade do uso dessas informações é sua, é do usuário, não é do GPT. As ferramentas de IA generativa podem gerar imagens também, como por exemplo essas 3 imagens não são reais, por mais que pareça essa senhorinha simpática que não é real. Você pode ver na pele dela, tem os detalhes, né? A áspero da pele, isso tudo não é real. Isso é feito pelo Midjourney, uma ferramenta de IA generativa que a gente vai ver depois. Aqui são outras formas de usar o Midjourney para outros tipos de gráficos. E também você pode misturar, né? Então aqui eu fiz um exemplo que eu misturei o Pablo Picasso, então um quadro do Pablo Picasso, com uma obra do Romero Brito. Então eu juntei as duas e eu criei um novo pintor chamado Pablo Britasso, que ele tem todas as obras, ó, ele mistura, né, as cores do Romero Brito junto com a parte cubista do Picasso, tá vendo? Você consegue perceber a relação dos dois aqui? E é isso que ele faz. Todas as referências que a gente tem no dia a dia, que a gente usa para os nossos negócios, para nossa vida, a gente pode aplicar na IA generativa. Algumas delas podem dar muito boas e outras não. Então cabe a gente testar. Para vídeo, também tem evoluído muito. Há um ano atrás, a qualidade do vídeo estava mais ou menos assim. Você pode ver que ele até identifica que é uma pessoa, né? Que é o Smith comendo macarrão, mas tá tudo errado, né? O corpo todo deformado. Porque é muito difícil manter a constância na imagem, né? Manter o mesmo personagem o tempo inteiro fazendo a mesma coisa. Cada uma dessas células aqui do macarrão se mexendo. Porém, já evoluiu muito. Então tem vários anúncios novos agora. Esse aqui foi um anúncio também que saiu recentemente da Sora, da OpenAI. Então essa imagem também é feita por IA e ela é muito melhor em qualidade, né? A câmera mexendo, ele, a constância, as microexpressões. Tem alguns errinhos que tu pode ver na nuvem, que ela vai sumindo do nada, tem alguns detalhes ali. Porém, já é muito melhor. Não está disponível ainda pra gente, ela é só um anúncio, então não está disponível pra gente testar ainda, mas é para ser disponível ainda esse ano. Outro exemplo é esse aqui, né? Do olho. Essa imagem foi gerada totalmente por IA generativa também. Então tem várias coisas, o reflexo do horizonte, a umidade aqui da ponta do olho, tem várias coisas, tudo gerado por IA também. E além disso, tem várias outras coisas que a gente pode fazer com IA generativa, e esse curso é sobre isso. Então essa aula foi mais para você ter uma visão geral de algumas possibilidades de IA para vídeo, imagem, e agora a gente vai começar com exemplos na prática, com exemplos que a gente pode usar no seu dia a dia, tanto para o negócio, vida pessoal, estudo, criação. Então bora lá? Então eu te vejo na próxima aula.